Bom, enquanto vocês encontram aí a página 95 do livro, gostaria de até iniciar antes com um diálogo. Não sei se vocês viram o vídeo que o irmão colocou lá no grupo de escatologia. O irmão colocou um grupo de uma moça falando e comentando o vídeo, até utilizando inteligência artificial, sabe? Um vídeo até bem interessante. O título do vídeo é O Último Aviso. Não? Irmão Jonas chegou a assistir esse vídeo, irmã Janete, evangelista Vladimir, um de vocês três assistiram esse vídeo? Irmão, Pastor Levi, eu ouvi, mas a minha cabeça não está legal, eu não lembro de nada. tá certo. Não, não tem problema. Só para vocês observarem lá, ela faz um comentário sobre Apocalipse capítulo 9, que eu já comentei com vocês, né? Desculpe, comentei na aula de Apocalipse, né? Então, ela faz um comentário sobre Apocalipse capítulo 9 e ela diz que aqueles gafanhotos que vêm sobre a terra, que os homens, durante 5 meses, eles não morrerão. E eu expliquei para vocês que, na verdade, não é isso, né? Isso aí foi uma lenda criada, aí, que a Assembleia de Deus até pregava também. O que é dito é que os escorpiões, eles vão ferir os homens, tá bom? Os escorpiões vão ferir os homens, causando uma dor que os homens buscarão a morte ou desejarão a morte, mas não a encontrará. Ou seja, o veneno daquele escorpião, ele causa uma grande dor, mas ele não mata. E por que foi usado o escorpião? Porque esses peçonhentos, né, escorpião, lacraia, a maioria deles, eles não são letais. A pessoa, vamos dizer, sofreu uma ferroada, né, de um escorpião ou de uma lacraia, na grande maioria dos casos, ela não morre. Ela sente uma dor muito grande. Se tiver soro, hoje a medicina ajuda, né? Mas o normal, se ela sente uma dor muito grande, que tira todas as forças dela, ela deseja até morrer, mas aquela dor não mata ela. Não. Interessante, certa vez eu estava ensinando sobre isso, e teve uma irmã que comentou, ela morava lá ela já faleceu, ela morava lá na sede de Todos os Santos, onde tinha um poço batismal, e aquele poço batismal, ele tinha muita lacraia. Ela falou que ela tinha sempre medo de alguma lacraia ferroar ela. Ela disse que um dia uma lacraia ferroou ela. Ela falou, pastor, olha, a dor é como essa que o senhor está descrevendo. Eu não tinha força para gritar, eu não tinha força para me levantar, né? O desejo de que aquela dor me matasse, mas a dor não matava, a dor só era muito, muito, muito forte. Estranha, né? Tá bom? Não fizesse dano à erva da terra, Apocalipse 9:4, tá bom? E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Bom, eu expliquei para vocês, né, que essa trombeta, quando ela foi tocada, caiu uma estrela do céu, que é Satanás, né? Ele abre o poço do abismo durante a grande tribulação e tem aquela autorização para novos demônios agirem na terra. Esses demônios, eles são comparados
a gafanhotos. Por quê? Quando ele abre, não, o poço do abismo, não, sai uma fumaça e dela vieram gafanhotos sobre a terra. Então, é uma descrição espiritual. Para ficar claro, no versículo 4, ele não atinge nada, tá bom? De erva na terra. E o versículo 5, e diz que ele nem árvore, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Ou seja, vão ter salvo durante a... falando dos israelitas. Vão estar falando dos israelitas. Agora, pode estar falando de igreja? Sim, porque os cristãos que ficarem na... eles serão as pessoas que têm o sinal de Deus. Ou seja, enquanto o anticristo colocou o sinal dele, né, uma parte da humanidade, os outros têm o sinal de Deus. Então, e o versículo 5, e foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por... E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naquele que a morte vai realmente... não vai morrer de jeito nenhum. As pessoas falavam até, eu me lembro, antigamente, a pessoa iria pular de um prédio de 10 andares, por exemplo, bater lá de cabeça, espatifar o cérebro, mas ia continuar tudo vivo. É claro que isso não existe, né? Claro que isso não existe. A morte tirada da terra, não tem como a morte ser tirada da terra. Na verdade, durante a grande tribulação, o que mais vai acontecer é morte. Porque a Bíblia fala de morte de metade da população da Terra. Nós veremos isso. Tá bom? Então, aqui, esses que, na verdade, uma dor que dura um dia, uma dor infernal, e depois a pessoa volta ao normal. Então, mas esses escorpiões, na verdade, são demônios. Tá bom? E o versículo 7 diz, e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Bom, Abaddon e Apolion significa destruição, né? É um nome de Satanás. Então eles tinham como rei, no caso, Satanás. O versículo está falando de um período em que os demônios eles têm uma autorização maior para agir na terra. Não? E eles vão causar um grande tormento no homem, tormento que não mata o homem. Mas se o homem der um tiro na cabeça dele, Deus não vai fazer um milagre para a pessoa ser preservada viva. Não é isso. A morte não será tirada da terra durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, metade da população da terra, pense, hoje a população da terra é em números redondos de 8 bilhões. Segundo o Apocalipse, morre metade, morrem 4 bilhões de pessoas. Você veja, na pandemia de coronavírus, no ano de 2020, foram 2 milhões
2 bilhões de mortos. Durante a grande tribulação, se morre metade da população da Terra, olha, 2 milhões para 4 bilhões de pessoas que morrerão, então, durante a grande tribulação. Então, quem assistiu aquele vídeo lá, aquele vídeo, infelizmente, é herético. A moça fez até um trabalho bonito na inteligência artificial, mas ele é herético.